Hoje iremos falar sobre a grande e famosa o quê? A Revolução Industrial. O trabalho e a vida nas cidades industriais, as condições de trabalho durante a segunda Revolução Industrial. Revolução Industrial, né? Durante a Revolução, novas fábricas se expandiram, né? Cada vez mais a capacidade de produção, diversificando ali suas atividades, atraindo um grande fluxo ali de trabalhadores para as cidades, né? Contudo, mesmo com os avanços tecnológicos aplicados na produção industrial, as pessoas, os trabalhadores eram submetidos a situações precárias, sem segurança, sem todos os direitos que tem hoje, né? Eram comuns, olha pra você ver, comuns crianças de 6 anos de idade, né, trabalhar 16 horas diárias, isso mesmo, 16 horas diárias, né, e elas recebiam 1/3 do salário de um homem, que um homem que trabalhava na época recebia, né, 1/3. Eles eram até castigados por não aguentarem o expediente, né? E dentro aqui tem um relato de um trabalhador da época, né? Vou ler para vocês aqui. Mutilações e deformidades físicas causadas pelo trabalho. Depoimentos de trabalhadores revelam que as mutilações provocadas por máquinas eram frequentes nas fábricas. As deformidades físicas causadas pelo trabalho exaustivo na indústria também eram comuns. Muitos jovens, por realizarem ações respectivas nas fábricas, apresentavam o encurtamento dos membros, desvios graves da coluna, problemas de visão, endurecimento de outras deficiências. Você vê que não era a situação precária, né? Não era. Aí teve também, né, a pobreza nas grandes cidades, né? Alemanha, Grã-Bretanha, entre outros países da Europa. O avanço da industrialização ele foi acompanhado nos campos, né, pela dissolução do regime, pelas terras comunais, pela mecanização das técnicas de cultivo. O processo ele favoreceu grandes proprietários rurais, né? E a nascente burguesia agrária com recursos suficientes para investir na modernização capitalista. A situação dos pequenos proprietários ela se agravou com a grande crise econômica do capitalismo, né, entre 1773 e 1896, né, provocando-se a queda generalizada dos preços dos produtos agrícolas, repetidos da zona rural. O que aconteceu? Milhões de camponeses assalariados dirigiam para onde? Para as grandes cidades, as grandes cidades, né, as cidades da Revolução, né? As cidades industriais, né? Aconteceu o famoso acelerado êxodo rural, né? Transformando a paisagem de muitas cidades europeias, cara. Teve o quê? O surgimento das vilas operárias. As famosas vilas operárias. E teve a expansão dessas vilas, né? De vários relatos das vilas operárias que surgiram, né? Essas vilas, as habitações eram pequenas, né? Pequenas, padronizadas. Cada uma delas geralmente abrigava famílias operárias, as famílias operárias, com condições de alimentação e higiene eram muito ruins, cara. Tem até um relato aqui de uma dessas pessoas, né? Olha pra você ver esse relato, velho. Uma massa de casas, 3, 4 andares, construídas sem planejamento, em ruas estreitas, sinuosas, sujas, abrigando a população operária. Nas ruas era comuns o mercado de legumes e frutas de má qualidade se espalhando, reduzindo seu espaço para os passantes. Nas casas, até os porões eles eram usados como lugar de morar, velho. A expansão dessas vilas operárias, em muitos casos, deu origem aos bairros operários, como o próprio nome diz, né? Dessa forma que eram estabelecidas cidades industriais, né? Uma divisão entre a pobreza e a riqueza, você vê que acontecia já, né?
Os bairros habitados por trabalhadores, né, por setores miseráveis, eram destinados à aristocracia e burguesia, né. Dá uma pausinha aqui. E aí, com o avanço da industrialização, né, a modernização da agricultura, a expansão das áreas agrícolas no globo, possibilitando-se o grande aumento, crescimento populacional. Nas principais capitais europeias, né, o acelerado processo de urbanização levou o quê? As primeiras metrópoles. Cidades como Paris, Londres, elas passaram a ter mais de 1 milhão de habitantes. Como a gente já viu, né, parte dessa população era de classe trabalhadora mais pobres, né, como eu falei, as vilas operárias, né, ela foi deslocada, né, para as periferias capitais, né, que eram transformadas nos bolsões da pobreza, né. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu com essas áreas metrópoles? Sim, o centro de Paris, nos anos de 1860, 1870, ele foi o objetivo de uma grande reforma radical do embelezamento urbano. Foi dirigido então pelo prefeito Eugène Haussmann, conhecido como Barão de Haussmann. E o projeto era revitalizar a cidade, né, dificultando-se a formação de barricadas operárias, né, facilitando-se a ação repressiva da polícia, né. Para a equipe de estrangeiros, arquitetos responsáveis pela reforma, o arranjo urbano ele deveria ser relacionado, tendo assim, o objetivo de facilitar a circulação na cidade, mesmo em prejuízo das construções históricas, assim cerca de 50 quilômetros da antiga cidade medieval, especialmente aquelas situadas próximas ao rio Sena, foram demolidos, cara. Foram tudo demolidos lá. Mandou todo mundo embora, cara. Cidades não aconteceu só em Paris, mas Londres, Viena, Berlim, Nova York, Chicago também tiveram sua região central remodelada no mesmo período, né? Além de ter um objetivo de acomodar uma população com crescimento lá, as reformas, o embelezamento lá, serviam para exigir a grandeza dos países, o contexto da disputa entre as potências capitalistas. Teve também as migrações ultramarinas, né? Esse processo de industrialização, da urbanização, modernização na agricultura, teve a redução da oferta de empregos nas fábricas, né? Em razão da crescente inovação tecnológica, né? Os baixos salários pagos aos trabalhadores tiveram como resultado o aumento da miséria, da criminalidade, né? Você vê que a modernização, né, fez o início dessa era, né? Aí, dos anos de 1800 e 1930, né, cerca de 45 milhões de pessoas, originárias principalmente de áreas rurais, de vários países da Europa, né, elas deixaram sua terra natal para tentar uma vida melhor em outros continentes, né. A América ela foi o continente que mais recebeu imigrante europeu, e hoje em dia é o contrário, né, as pessoas elas querem migrar para a Europa, né, hoje é o contrário. E a maioria dos imigrantes eram jovens, né, com pouca experiência, com pouca experiência de trabalho. Eles viam atraídos aí pela grande possibilidade de construir propriedades, iniciar empreendimentos comerciais com o espaço do seu trabalho. E o passo seguinte era retornar os enriquecimentos do país de origem, mas a maior parte dos imigrantes teve um destino de trabalho nas lavouras, né, nas minas siderúrgicas, construções de ferrovias. E a imigração europeia para os Estados Unidos, por exemplo, chegou a 35 milhões, cara. 35 milhões entre 1800, as décadas do século XX, né? Colonizando-se assim, as terras do oeste, que eram habitadas por indígenas, né? Expandindo-se a grande fronteira do país, né? Além disso, a imigração era garantia de mão de obra abundante e barata, né? Para impulsionar a grande industrialização. Os Estados Unidos não tiveram somente imigrantes europeus, não, cara. Em 1876, a população chinesa
contribuía com 25% dos estrangeiros do estado de Califórnia, cara. Eles eram atraídos aí pela ideia de que estavam dirigindo para o país das oportunidades, país da glorificação, cara. O país das oportunidades. Tanto que tem uma charge aqui bem legal, né? Depois eu vou mostrar pra vocês essa charge, né? Muito boa. Cara, esse foi o tema de hoje. Fico muito feliz de estar aqui explicando tudo pra vocês, né? Muito feliz também por estar aprendendo cada vez mais, fazendo esses vídeos bacanas. Eu sou sempre buscando ler e ler, explicar cada vez mais, né? Espero que tenha gostado. Valeu. Obrigado.